Olá pessoal, bem-vindos ao tutorial de introdução à modelagem molecular. Meu nome é Rodrigo Albuquerque e esse tutorial é parte do canal do YouTube Universidade em Casa. Mais detalhes sobre mim, sobre a pesquisa que eu fiz no passado, eu uso modelagem molecular, entre outros filmes animados de modelagem molecular podem ser encontrados aqui nessa homepage ccsol.de. Esse, essa introdução foi baseada numa versão que já existia, uma versão em inglês, chamada de Molecular Modeling Tutorial, que pode ser achado no YouTube, dessa versão em inglês ter sido assistida talvez umas 25 mil vezes. Eu pensei em mudar agora para fazer a versão em português. E como vocês vão perceber, os slides estão em inglês, mas eu vou estar comentando todos os slides, tudo em português. Então, essa introdução vai ter 5 partes. Então, eu vou falar primeiro sobre mecânica molecular, os termos de um campo de força, depois termos não ligados, interações não ligadas, não covalentes, depois otimização de geometria, modelo simplex, dinâmica molecular na parte 4. E em seguida, tópicos especiais, Monte Carlo e se der, eu posso falar alguma coisa de Monte Carlo cinético. Então, nessa parte 1, vamos ver uma breve introdução sobre a mecânica quântica versus mecânica molecular e os termos de campo de força, onde eu vou falar somente sobre as interações ligadas. Essas são as referências que eu estou usando, que eu estou recomendando. E esse livro é muito didático, é Molecular Modeling, Principles and Applications, do Andrew Leach. É bastante didático, então cada tópico é muito bem descrito nesse livro. É em inglês, vale a pena comprar, né? Principalmente para quem trabalha nessa área. Bom, tem a referência clássica do Allen Tildesley, é o Computer Simulation of Liquids, que só tinha uma versão, essa referência, mas recentemente, em 2017, eles fizeram a segunda edição e está excelente. Então é um livro clássico para quem deseja, por exemplo, aprender dinâmica molecular. Ahm, Bom, tem esse outro livro aqui, né, Computational Chemistry, a Practical Guide for Applying Techniques of Real to Real World Problems. É muito bom também. E, por fim, esse artigo, que apesar de ser antigo, é 1990, mas é um artigo muito bem escrito e tem muitos detalhes, né, sobre os passos de uma dinâmica molecular, campo de força, descrição de campo de força. Então está muito bom esse artigo. Lembrando também que o manual do GROMACS tem também descrições da parte teórica de campo de força, das equações, como calcular força para cada campo de força. Então é muito bom também. Eu não coloquei aqui, mas vale lembrar que o manual do GROMACS é excelente para quem faz dinâmica molecular ou otimização de geometria com mecânica molecular com campo de força. Então, como a gente vai descrever a energia de uma molécula? Então, se você está na mecânica quântica, você vai resolver a famosa equação de Schrödinger, onde você tem, que é uma equação de alto valores, você tem a energia, que é um alto valor, e o alto vetor dessa equação nada mais é do que a função de onda, é o psi. E você pode usar métodos de ab initio, semi-empirical, métodos semi-empíricos, de DFT, e assim por diante. São métodos bastante precisos, onde existe, por exemplo, densidade eletrônica, né? Então, nessa função de onda, aqui existe a densidade eletrônica, então é um método bem mais complexo do que a mecânica molecular. Então, na mecânica molecular, você calcula a energia de uma molécula simplesmente fazendo a soma de termos. E são termos bastante simples, né? A energia potencial
aplicada a diferentes interações, associadas a diferentes interações da molécula, como eu vou explicar aqui. Então, algumas ideias básicas por trás da mecânica molecular. Primeiro, átomos são esferas, né? Você pode considerar átomos como sendo esferas e não têm elétrons, estão ligados uns aos outros através de molas. E cada mola tem uma constante de força associada. Quão fácil é deformar essas molas, né? Afastar os átomos uns dos outros. Então, apesar de não ter elétrons explicitamente, os átomos têm massa e têm uma carga. Ou seja, os elétrons são indiretamente levados em consideração. Então, cada átomo vai ter uma massa e você pode colocar cargas parciais. Inclusive, você usa a própria mecânica quântica para fazer cálculos rápidos e determinar uma carga parcial, que você vai usar então na mecânica molecular para resolver essas expressõezinhas aqui que eu vou detalhar mais adiante. Não tem orbitais moleculares, porque isso não é a gente não está na mecânica quântica, e não tem estados excitados na mecânica molecular. Bom, por fim, a mecânica molecular tem a precisão bem menor do que a mecânica quântica, mas em compensação é muito mais rápido, não dá nem para comparar. Né? Então a mecânica molecular é muito rápida, é fácil de tratar, por exemplo, até milhões de átomos você consegue tratar usando a mecânica molecular. Por exemplo, se você tem esses cálculos foram feitos há um certo tempo, hoje em dia os valores estariam diferentes de tempo, né, de cálculo. Então, para uma molécula que tem 29 átomos, se a gente usar mecânica molecular, você obteria talvez a cálculo, a energia total, ou seja, você otimizaria a geometria em 0,3 segundos. É extremamente rápido. Se você pegasse um método semi-empírico, por exemplo, se você usar o MOPAC, né, usar o AM1, você teria então 80 segundos para otimizar. Isso foi feito há um certo tempo atrás. Hoje em dia, todos esses números estariam bem menores, né? E, finalmente, no mesmo cálculo de otimização de geometria para a mesma molécula, mas usando agora um cálculo ab initio com uma base relativamente grande, né? Não é pequena, você gastaria 200 mil segundos no mesmo computador, né? Fazendo tudo igual aos primeiros cálculos. Então você vê que, apesar de que a mecânica molecular não tem a mesma precisão, compensação você faz um cálculo extremamente rápido. Então você consegue investigar sistemas extremamente grandes, proteínas, por exemplo, supramoléculas e sistemas com milhões de átomos. Então vamos lá, o conceito de um campo de força. Então, campo de força é um conceito central para a mecânica molecular. Então, o campo de força ele é um grupo de expressões analíticas. Então, são expressões bem definidas, com parâmetros dentro das expressões que são otimizados, né? Foram primeiro otimizados com um grupo de moléculas, e aí o campo de força ele nasce então com um grupo de expressões analíticas e parâmetros otimizados. E você usa as expressões para descrever a energia potencial de um sistema atômico molecular. Basicamente, você calcula, né, usa as expressõezinhas para calcular a energia potencial do sistema. Existem vários campos de força, mas realmente vários. Né? Cada dia tem um grupo de química computacional diferente que está inventando o seu próprio campo de força. Então, tem uma infinidade, mas tem muitos que são realmente bastante conhecidos, né, como o campo de força universal, o UFF, que foi parametrizado para muitos átomos diferentes. Tem o Chemistry at Harvard Molecular Mechanics, é o CHARMM. E você tem o Ampere, por exemplo, o Merck, eu gosto bastante desse Merck. Então, é bastante preciso para moléculas, para supramoléculas, para as moléculas que eu vinha investigando. Mas para uma série de moléculas é bastante geral também o campo de força da Merck. E nesse tutorial a gente vai abordar um pouco, falar um pouco mais sobre ele. Bom, tem o MM4, tinha o MM3 no passado, o OPLS, Gromos e assim por diante.
tem uma infinidade de campos de força. Cada campo de força tem o seu grupo de expressões bem definidas com o seu grupo de parâmetros. Cada um tem os seus próprios parâmetros. E quando você faz a derivada da energia potencial, né, você usa o campo de força para calcular a energia potencial, mas você pode fazer a derivada dessa energia. Quando você faz isso, você encontra a força atuando nos átomos. Então você sabe em que direção, por exemplo, um átomo está sendo puxado de forma a minimizar a energia. Então todos os átomos, em geral, têm uma certa força atuando sobre eles num sistema que não está em equilíbrio, não está otimizado. E você, quando calcula a derivada dessa energia potencial, que a gente vai descrever mais adiante, em relação às coordenadas, você vai estar então calculando a força. E por isso essas expressões, né, são chamadas de campos de força, porque estão relacionados indiretamente com o cálculo da força atuando nos átomos. E se você quer fazer a otimização de geometria ou dinâmica molecular, em ambos os casos, você estaria calculando a força atuando nos átomos de forma a poder movê-los em certa direção para que você abaixe a energia do sistema, ou para que propague as equações de movimento, como no caso da dinâmica molecular. Bom, as interações no sistema atômico ou molecular, em princípio, poderia ser calculado de forma exata usando potenciais de muitos corpos. Então a gente tem aqui um potencial de dois corpos, cujo parâmetro R é basicamente a distância entre dois átomos. Então esse potencial de dois corpos também é chamado de interação de pares, depende só de dois objetos, duas partículas, no nosso caso dois átomos. Mas você tem também interação de três corpos, então essa energia potencial depende da posição relativa das três partículas ou dos três átomos, por exemplo. E assim por diante. Você pode ter de quatro corpos, cinco corpos e assim por diante. Mas para você ter uma ideia, se você tem 1000 átomos, você teria interações de pares, ou seja, interação de dois corpos. Você teria essa quantidade aqui, 6 vezes 10 a quinta interações de pares. Enquanto que se você tiver para os mesmos 1000 átomos, você teria uma quantidade muito maior de interações de três corpos. Então, fica impraticável quando você tem um sistema com uma quantidade grande de átomos, você ser tão preciso. Então, na prática, você aproxima essa, essa energia potencial como energia potencial de pares efetiva, em que os parâmetros aqui tentam levar em consideração o efeito de muitos corpos. Então, você tem expressões mais simples que só dependem, por exemplo, ah, da orientação relativa da distância entre duas partículas ou dois átomos, como é o caso, né, de moléculas. Então, a energia total potencial. Então, nesse curso todo eu estou falando mais de energia potencial, né? Energia cinética a gente não está levando em conta aqui. A energia total potencial é particionada em termos independentes, né? Termos de energia potencial de pares que são independentes uns dos outros. Estão levando em conta indiretamente o efeito de muitos corpos. Então, no final das contas, a gente tem o V, né? A energia potencial, em inglês chama steric. Em português eu realmente não me lembro, não sei como é que chamaria isso. É, energia potencial talvez estérica, de repulsão, né? Na verdade tem atração aqui também. Mas enfim, é uma soma de termos, né? Nossa energia potencial vai ser uma soma de termos, e cada termo está relacionado com uma interação diferente. Por exemplo, se a gente tem a interação de estiramento, né? Então existe certa vibração nas moléculas, então os átomos estão se afastando e se aproximando, então tem um estiramento. Você tem deformação angular, né, o que é o V-bend. Você tem deformação para fora do plano. Você tem energia potencial torsional, termos cruzados e as interações não ligadas, né, interação de Van der Waals e eletrostática. Esses últimos dois a gente não vai falar nessa parte 1. Então você tem várias interações. Então vamos agora dar uma olhada em cada uma dessas interações, né? Então o objetivo é aprender a calcular cada uma dessas parcelas de energia potencial de forma que a gente consiga calcular então
a energia potencial total do sistema. Então, vamos pegar o primeiro termo, energia potencial de estiramento. Então, STR, né, que eu estou chamando de stretching, né, estiramento. Então, a gente tem dois átomos aqui, duas esferas, A e B, e estão ligados por uma mola. Né, e a distância aqui, nesse exato momento, é L, mas você pode imaginar que ela está vibrando, então essa distância está aumentando, está diminuindo, então assume vários valores, é uma variável. E existe um valor constante, que é um parâmetro, que é o L0, que é a distância de equilíbrio. Então, se a gente imaginar que quando você comprime essa mola, né, você está indo para o lado esquerdo dessa curva. Por exemplo, vamos pensar na curva verde, que é a aproximação harmônica. Quando você comprime a mola, essa distância está diminuindo e a energia aqui vai aumentando. Você está aumentando a repulsão. Você está desestabilizando, né, o sistema. Quando você afasta, você também está desestabilizando o sistema. Então, esse modelo harmônico é um modelo bastante simples, né? Que ele descreve bem a parte esquerda, não descreve bem a parte esquerda, ele descreve bem o fundo do poço, como você pode ver aqui, né? De um sistema real que é dado mais ou menos pela curva azul, né? Tende assim. Então, a curva azul ela é mais próxima do experimento, né? Do que se observa. Uma curva de energia potencial experimental. Mas o lado direito, por exemplo, da aproximação harmônica é bastante diferente da curva azul, que é mais precisa. Então você vê que a aproximação harmônica ela só é válida no fundo do poço. E essa função potencial de Morse, né, essa curva azul, ela descreve de forma bem mais precisa o comportamento, né, de dois átomos em vibração, né, como é que a energia varia de acordo com o L. Então, para cada valor de L, com cada valor de distância entre dois átomos, você tem como calcular uma energia diferente. Então, aqui a gente tem três parâmetros, né? A energia de dissociação, que é mostrada aqui, né? Em DE, né? Do fundo do poço até esse limiar de dissociação, essa curva tracejada. Você tem também a constante de força K e a distância de equilíbrio, L0, que na verdade não é a distância de equilíbrio, isso aqui é um parâmetro bastante próximo da distância de equilíbrio. Então, essa expressão descreve bem a faixa completa de distâncias aqui, né, de valores menores do que o L0 e maiores do que L0. O problema é que essa expressão tem três parâmetros. Quando você pensa que vai resolver essa mesma expressão para 1 milhão de átomos, então você vai ter que resolver isso aí muitas vezes durante uma otimização de geometria ou durante uma dinâmica molecular. Você vê que isso não fica muito eficiente, com três parâmetros. E, além disso, a computação dessa expressão não é muito eficiente. Tem um exponencial com raiz quadrada aqui no expoente. Então, ao invés disso, uma boa aproximação seria usar a aproximação harmônica, que descreve bem essa parte aqui, né, no fundo do poço. Então, para deslocamentos pequenos dos dois átomos, você consegue calcular a energia, como essa energia varia, usando a aproximação harmônica. Então, vocês observem aqui que a aproximação harmônica é bastante simples, um meio de K vezes um delta, deslocamento ao quadrado, onde esse L é a variável, né? Tá? A cada momento é diferente, e a gente tem dois parâmetros aqui, a constante de força entre átomos A e B, que é específica para os átomos A e B, para uma ligação entre átomos A e B, e a gente tem o parâmetro L0, que é como se fosse uma distância de equilíbrio. Então, veja, o L0 é um valor de referência, né? Não é necessariamente o valor experimental de equilíbrio, onde a distância que os átomos A e B ficam separados, mas é um valor bastante próximo a ele. Esse é um valor otimizado, né, na parametrização do campo de força. E a constante de força K também é típica, é específica para uma ligação entre átomos A e B, e é um outro parâmetro. Então a gente tem aqui dois parâmetros e somente uma variável, que é o L. No caso específico, que quando esse L, que está sempre variando,
em algum momento ele pode ser igual à distância de equilíbrio. Então os átomos podem estar, a distância entre eles pode estar exatamente igual a esse valor de referência L0. Nesse caso, L menos L0 vai ser igual a zero. Então a energia potencial de estiramento inteira vai ser zero, como eu estou mostrando aqui. Isso significa que as energias aqui vão ser sempre positivas quanto o termo quadrado aqui, né? Então vão ser sempre positivas e essa energia potencial, ela está atuando, na verdade, como uma penalidade energética. Sempre que você tenta afastar os átomos, seja para a direita, seja para a esquerda, afastar eles da posição de equilíbrio, ou seja, você tenta aproximar os átomos ou afastá-los, você tem que pagar uma penalidade energética. Então a energia aumenta. Energia alta significa estabilidade baixa, você diminui a estabilidade do sistema. Quando você tem muitos átomos, é muito difícil você sempre ter essa penalidade zero. Então, na prática, você nunca vai ter essa variável L exatamente igual a L0. Então, vai estar sempre ou um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Porque isso influencia também as outras variáveis que a gente vai falar mais adiante. Então, você tem essa expressão geral para o estiramento de ligação, né, energia potencial de estiramento, em que você tem aqui a variável é dado pelo IJ minúsculo. Então, esse L IJ minúsculo está dando a variável. A cada momento da sua otimização de geometria ou da sua dinâmica, isso aqui vai estar mudando. E os termos com IJ maiúsculo são os parâmetros. Então, você tem constante de força, parâmetro, e a distância de referência ou de equilíbrio é um outro parâmetro. Tem dois parâmetros e uma variável. E esses parâmetros K e J e o L e J0 é, vão estar dependendo dos tipos atômicos. Então, tipo atômico é um conceito chave para a gente continuar a partir daqui. Então, tipo atômico, você pega um átomo, por exemplo, carbono sp3, né? Então, ele tem uma certa natureza. Então, você vai chamar ele de tipo 1. Ele tem natureza atômica, ele tem uma certa propriedade, por exemplo, carbono sp3, ele faz 4 ligações. E você vai estar chamando isso aqui de tipo 1. Em geral, a gente dá números para definir os tipos. Então, se for um carbono de uma carbonila, você pode dar um outro tipo, um outro nome para ele. Em vez de você chamar carbono da carbonila, você vai chamar de tipo 2. É mais prático e o computador entende 1, 2 e 3 bem mais fácil para fazer em termos de cálculo do que você falar carbono sp3, carbono carbonila e assim por diante. Então, dependendo do tipo atômico, você vai ter aqui valores diferentes de K e valores diferentes do L0. Então, aqui são para mostrar exemplos de dois campos de força diferentes, o MMFF94, no campo de força da Merck, e o MM2. Então, observem que, nesse primeiro caso, a gente tem carbono sp3 ligado ao carbono sp3. Estamos chamando aqui de tipo 1 e tipo 1. Né? Você pode adotar qualquer numeração que você queira. Mas enfim, interação 1,1, ela vai ter uma distância de referência, né? Chame de equilíbrio, mas é na verdade de referência de 1,5 angstroms. E a constante de força de 317 kcal por mol por angstrom quadrado. Se você mudar o campo de força para o mesmo tipo de átomo, carbono sp3 ligado a carbono sp3, você vai ter valores levemente diferentes. Já a distância de equilíbrio, ou de referência, na verdade, vai estar 1,50 em vez de 1,52. Então, levemente diferente. A constante de força também, né, tá, em vez de 317, está 307. Então, isso é o que a gente aprende agora, cada campo de força tem o seu próprio parâmetro. E quando você tem agora uma molécula com muitas ligações, você vai ter muitos estiramentos. E para calcular a energia de estiramento total, que a gente está simplesmente chamando de VSTR, né, de estiramento, ah, você vai ter que calcular a energia potencial de estiramento para cada uma das ligações. Então você vai ter que resolver essa expressão aqui para cada uma das ligações de uma molécula. Bom, você pode essa
essa expressão simplificada, na verdade, pode ser vista como uma truncagem de uma expansão. E você pode considerar mais termos dessa expansão, né? Não somente o termo quadrático aqui, mas você pode aumentar um pouco, considerar um termo cúbico, né? Quando você multiplicar esse termo por esse, você vai ter um termo cúbico e quártico e assim por diante. Então você teria, em princípio, mais parâmetros para a mesma ligação, ou seja, você pode descrever de forma mais precisa o estiramento, né? A energia potencial de estiramento, para levar em conta a chamada enarmonicidade, que é a quebra da simetria daquela curva azul que eu mostrei em slides anteriores, onde o lado direito, por exemplo, é diferente do lado esquerdo, né? O lado esquerdo, a curva sobe, enquanto que do lado direito ela vai subindo, mas vai subindo assintoticamente para aquela linha tracejada. Enfim, quando você tem mais termos, a computação fica mais cara, o que significa que leva mais tempo para computar, mas você tem uma maior precisão, você leva em conta um pouquinho da enarmonicidade. Bom, isso é mais, como eu falei, né, mais preciso para regiões distantes do equilíbrio, mas é computacionalmente mais caro. Então, dependendo do campo de força, você pode ter somente a parte harmônica, ou você pode ter o primeiro pedacinho dessa inarmonicidade, ou você pode ter uma expressão um pouco maior dessa inarmonicidade, e uma forma de ter menos parâmetros, na prática, você pode ter menos parâmetros, porque você vai dividir todos esses casos pelo K e J, por exemplo. Então, você vai ter uma constante aqui e o seu K aqui. Bom, então vamos resolver esse exercício simples aqui. Então, quantos parâmetros eu tenho para descrever o estiramento, a energia potencial de estiramento somente, né? Usando a aproximação harmônica. A aproximação harmônica, lembrando, é só essa expressão aqui, né? 1 meio de K vezes L menos L0 ao quadrado. Só essa expressãozinha, que é a expressão harmônica. Quantos parâmetros eu preciso para descrever essa molécula? Então, vocês podem dar uma pausa no vídeo e mais tarde, assim que resolver, vocês colocam play e veem a resposta. Então, aqui a gente tem 4 tipos atômicos, né? Carbono sp3, que é esse e esse, carbono sp2, que é esse central, o oxigênio da carbonila e os hidrogênios que estão ligados a carbono sp3. Observe que essa forma de escrever não é a forma usada, a gente vai dar números, né? Um tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, estamos batizando esses tipos atômicos de tipo 1, 2, 3 e 4. Para a gente poder usar melhor as expressões que a gente já deu. Então, a gente vai precisar aqui de 6 parâmetros, que são estiramentos envolvendo os tipos 1 e 2, ou seja, o tipo 1 é carbono sp3 e o tipo 2 é carbono sp2. Então, o estiramento 1 e 2 vai ser um estiramento desses dois carbonos aqui, carbono central com esse carbono na ponta, ou carbono central com esse outro carbono que são mesmo sp3, né? Então, você tem duas ligações equivalentes aqui. Então são dois estiramentos, então essa distância entre esses dois vai estar variando o tempo todo durante uma otimização de geometria ou durante uma dinâmica molecular. O que fica constante são os parâmetros. Então tem dois parâmetros para descrever essa interação de acordo com a aproximação harmônica, que é o K e J e o L0 e J. A gente tem também dois parâmetros para descrever essa outra estiramento, esse outro estiramento entre o carbono central, o carbono sp2 e o oxigênio da carbonila, que é o tipo 2 e tipo 3, né? Então, a interação 2, 3 e 1, 4, né? O tipo 1 envolvendo tipo 1 e tipo 4 é o estiramento do carbono sp3 com hidrogênio. Então, temos aqui 6 estiramentos semelhantes. O que cada um deles vai ter diferente é a distância L, a variável L, né? O Lzinho aqui vai ser diferente em cada caso, mas os parâmetros K e J e o L0 vão ser os mesmos para cada uma dessas 6 interações 1, 4, por exemplo. Então aqui temos dois parâmetros, 4 parâmetros, 6 parâmetros. Então a resposta aqui são 6 parâmetros. E agora a gente pode calcular a energia potencial de estiramento para cada uma dessas ligações e
vamos somá-las para obter, então, a energia potencial total de estiramento, que é um dos termos daquela expressão grande que eu mostrei antes, né? Então, isso é só o estiramento. A gente tem não só estiramento, mas tem também deformação angular, tem uma série de outras interações que a gente vai detalhar mais adiante. Então, para dar um exemplo, se você for no Tinker, um programazinho de dinâmica molecular que também faz otimização de geometria com campo de força, você tem os parâmetros aqui, a descrição do MMFF94, você vai ter a descrição por extenso, né? Por exemplo, essa primeira linha está dizendo que o carbono, que é o primeiro átomo mostrado nessa expressão C, né? Cr, mas sempre pega o primeiro átomo que é o carbono, é um carbono sp3 alquílico. Tem o número atômico 6, a carga, a massa 12 e faz 4 ligações. Número máximo de ligações é 4, quer dizer, vai sempre fazer 4 ligações, carbono sp3. O segundo, por exemplo, é um carbono sp2 vinílico. Então tem esse símbolozinho, que também detalha um pouco mais, mas o que conta é o primeiro átomo, que vai ser o carbono, né? Um carbono vai estar com a dupla. Vai ser o tipo atômico 2. Então aqui tem o tipo atômico 3, tipo atômico 4, 5, assim por diante. O tipo atômico número 23 é um hidrogênio. Está ligado a um carbono, mas você pega o primeiro átomo dessa expressão. Então, hidrogênio, que na descrição por extenso é hidrogênio ligado ao carbono. Tem o número atômico 1, massa 1.008 e faz uma ligação. O segundo número dessa coluna é a classe, porque muitas vezes dá muito trabalho você ter parâmetros para cada um dos tipos atômicos. Então, percebe-se, por exemplo, que alguns tipos atômicos eles são semelhantes entre si. Por exemplo, tipo atômico 4 e o 5, que são ambos carbonos, com uma dupla ligação, mas uma dupla ligação é para o oxigênio e a outra dupla é para o nitrogênio. Então, ambos tipos atômicos 4 e 5, eles são descritos pela classe 3. E os parâmetros que vai ter, então, que vão ser mostrados aqui no Tinker, para o MMFF94, vão ser para as classes. Para a classe 3, por exemplo, vai ter os mesmos dois parâmetros de estiramento, por exemplo. Então, aqui a gente tem a expressão do energia potencial de estiramento para o MMFF94. A gente tem a parte harmônica, que é logo aqui no começo, não? 1 meio de K L menos L0 ao quadrado, então essa parte é harmônica. Esse 143 é só um fator para converter as unidades, para no final você ter quilocalorias por mol. E aqui você tem uma certa consideração da enarmonicidade. Então, tem alguns termos, até o termo quártico, considerados aqui. Então, observe que aquele casinho que aparecia aqui, agora simplesmente virou uma fração. Né? Aqui também tem uma fração. Então, é basicamente uma constante. Então, aqui você vai ter um parâmetro, que é o KJ, um parâmetro que é o LI0, né? LJ0, né? A distância de equilíbrio, ou de referência, e a constante de força. Basicamente isso, mas é uma expressão bem mais longa do que a aproximação harmônica, que vai demorar mais para calcular. Bom, no total, o MMFF tem 214 tipos atômicos ou 99 classes. Então, os parâmetros vão ser dados para as classes. Bom, aqui tem algumas particularidades, né? A energia potencial vai ser dada em quilocaloria por mol. Não é um termo, não pertence ao sistema internacional, que seria em kilojoules por mol. Mas é usual que a comunidade de modelagem molecular use quilocalorias por mol. Então, a gente tem aqui a constante de força vai ser milidínadas por angstrom. 143 aqui está convertendo a unidade, né, de milidínadas por angstrom para quilocalorias por mol por angstrom quadrado. Que aqui dentro, quando você multiplica tudo, você vai ter no final quilocalorias por mol. Então, tudo que tem aqui nesse bracket não vai ter dimensão, nesse colchete. E aqui, finalmente, estão os parâmetros propriamente ditos. Então, esse quadrinho aqui verde em cima é a descrição dos tipos atômicos das classes, né?
E aqui embaixo são os parâmetros propriamente ditos, para a interação de estiramento. Então, a energia potencial de estiramento, que é dada aqui, por essa expressão, se você pegar, por exemplo, a classe 1 e a classe 5, classe 1 a gente está vendo aqui em cima que é um carbono sp3, e a classe 5, classe 1 tá essa aqui, carbono sp3, e a classe 5 é o hidrogênio. Então a gente tem uma ligação entre carbono e hidrogênio. Constante de força é 4,7 milidíneas por angstrom e a distância de equilíbrio, ou distância de referência, é 1,093. Então tem parâmetros para várias classes, todas as classes descritas no MMFF. E aqui a gente tem uma descrição, por exemplo, a interação, o estiramento 1,1, né, o classe 1 com classe 1, é um estiramento envolvendo dois átomos de carbono sp3, como está mostrado aqui. Dois átomos de carbono sp3. Estiramento 1,5 vai ser o carbono sp3 com o hidrogênio. Esse hidrogênio está ligado ao carbono. Então a gente tem essas duas expressões. Então, para esse estiramento aqui, a gente vai ter esses dois parâmetros, né, 4,2 e 1,5. Para esse outro estiramento, 1,5, a gente vai ter esses outros dois parâmetros, 4,7 e 1,093. Então, a gente basicamente tem que resolver, colocar os parâmetros nessa equação e resolver para cada uma dessas ligações aqui. E a gente tem sempre que saber a variável L, né? Então, cada momento o L pode estar mudando. Então, isso é importante. Para uma certa conformação da molécula, você vai ter um valor de L particular. Aí você joga nessa equação e acha então a energia potencial de estiramento dessa molécula. Vamos para outro termo aqui. O termo agora de deformação angular. Então, a gente tem três átomos, IJK, e você tem um ângulo formados por essas duas ligações, cujas distâncias são L1 e L2. A deformação angular não leva em conta essas distâncias, só leva em conta esse ângulo, né, o θ. Então, a nossa variável aqui no caso vai ser o θ. Então, essas ligações estão sempre se deslocando, de certa forma, a variar esse ângulo. Então, é como se fosse um movimento de uma tesoura abrindo e fechando. Então, esse θ vai estar aumentando e diminuindo. Enquanto considera-se uma aproximação é que essas distâncias não mudam. Então, L1 e L2 são constantes. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, dois parâmetros, constante de força dessa deformação angular e o ângulo de equilíbrio, o ângulo de referência. Então, temos dois parâmetros, descritos então pelos IJK maiúsculos, e o IJK minúsculo é a variável. Então, o θ, a gente tem uma variável que é o θ, que em cada momento de uma otimização de geometria ou de uma dinâmica molecular, ele vai assumir um valor diferente. Ou para uma certa conformação, ele vai ter um certo valor também, para cada conformação da molécula. Então, como já dito antes, o θ0 é um valor de referência, não é o valor experimental, mas é próximo dele. E o K, uma constante de força, né, está envolvendo os tipos atômicos IJK. Então, se você tiver aqui, por exemplo, carbono, oxigênio e hidrogênio, então você vai ter o IJK dos tipos do carbono, de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, que vão ter parâmetros, né, vai ser um constante de força só para esses três átomos. Então, se você mudar o tipo do átomo, você vai ter novos parâmetros. Então, semelhantemente ao caso do estiramento, a gente tem que calcular a energia potencial de deformação angular para todos os ângulos de ligação presentes na molécula. E aí, quando a gente faz a soma desses termos, a gente tem a energia potencial de deformação angular total, que eu estou simplesmente abreviando como o V-band. Em vez de ter que colocar total, sempre que eu falar V-band vai ser fica mais simples, eu estou só definindo isso aqui. E a gente vê que está na aproximação harmônica. Então, também é possível descrever, incluir mais termos aqui, de forma a você descrever, de certa forma, a enarmonicidade. Mas, quanto mais termos tiver, apesar de ser mais preciso, vai ser computacionalmente mais caro. Então, vamos lá ver alguns exemplos aqui. Para o MM2, por exemplo, se você tem carbono sp3, sp3, sp3,
você tem o θ de referência 109 graus e o constante de força 0,0099, é uma constante de força bastante pequena. A gente vai ver lá na frente que essa interação ela carrega muito menos energia do que a interação de estiramento, né? A energia potencial de estiramento, falada anteriormente, ela tem bem mais energia do que essa interação de deformação angular. Então, para o mesmo campo de força, se você mudar o átomo, por exemplo, carbono sp3, carbono sp2 e oxigênio da carbonila, uma deformação angular envolvendo esses três átomos, onde o átomo central é o átomo que vai estar no vértice, eles vão ter outros parâmetros. O parâmetro já muda bastante, de 109 graus foi para 122 graus. Né? E o constante de força também de 0,009 foi para 0,01. Então, pode ser bastante, os parâmetros são bem diferentes dependendo dos átomos, ou dependendo do campo de força também, né? Muda. Então aqui, por exemplo, se a gente batizar o carbono sp3 como sendo tipo 1, tipo 1, tipo 1, então a gente vai dizer que para o θ 111, né, o IJK vai ser 111, vai ser 109 graus, né, e o K 111 vai ser 0,0099 kcal por mol por graus quadrados. Bom, então, levando em conta só a expressão harmônica, né, que foi só o que a gente viu de todo jeito, vamos calcular agora quantos parâmetros a gente precisa para calcular a energia potencial de deformação angular total para essa molécula. Então, vocês podem colocar uma pausa no vídeo, pausar o vídeo, e quando tiverem resolvido, podem clicar play de novo para ver a resposta. Então, aqui a gente tem 4 tipos atômicos, é a mesma molécula mostrada anteriormente, então são os mesmos átomos, vamos batizar aqui de 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai precisar de 8 parâmetros para descrever para calcular a energia total de deformação angular. Então, esses outros parâmetros estão relacionados à deformação angular envolvendo os tipos 4, 1 e 4. Então, tipo 4 é o hidrogênio, tipo 1 é o carbono sp3. Então, 4, 1 e 4 vai estar esse ângulo aqui, né? Hidrogênio, carbono, hidrogênio. Interação tipo 4, 1 e 4. Então, tem muitas deformações angulares que são equivalentes. Okay? Você tem 6 equivalentes. Então, todas as 6 vão estar levando em conta os mesmos dois parâmetros de θ0, que é o ângulo de equilíbrio, o ângulo de referência, e a constante de força K. Mas cada um desses ângulos pode ser diferente, pode ter o θ, a variável θ diferente. Mas o θ0 e o K vão ser sempre os mesmos. Então, além disso, a gente tem deformação angular para os tipos 4, 1 e 2, ou seja, hidrogênio é o 4, 1 é o carbono sp3 e o 2 é o carbono sp2. Então, aqui estão 4 deformações angulares equivalentes envolvendo os tipos 4, 1 e 2. E cada uma delas pode ser, você calcula a energia dessa deformação, dessa energia potencial de deformação angular, usando os mesmos dois parâmetros, θ0 e K. A gente vai ter também interações 1, 2, 3. Na interação 1, 2, 3, na verdade, envolvendo os tipos 1, 2, 3, né? Então, o 1 é o carbono sp3, o 2 vai ser o carbono sp2 e o 3 vai ser o carbono sp3, né? Oxigênio, carbono sp2 e carbono sp3. Então, vamos ter também dois parâmetros para essas interações. E a última delas, das deformações, vai ser carbono sp3, carbono sp2, carbono sp3. Ou seja, envolvendo os tipos 1, 2 e 1. Então, tá aqui, a gente vai ter também dois parâmetros, né? θ0 para 1, 2 e 1 e o K de 1, 2 e 1. Então, quando a gente calcular todas essas energias potenciais para cada uma dessas deformações, a gente faz a soma e vai obter, então, o nosso termo de energia potencial total de deformação angular. Bom, a energia potencial de deformação angular, como falado anteriormente, ela pode ter mais termos, né, para descrever melhor a enarmonicidade. Então, a parte harmônica somente, que é esse pedacinho aqui inicial,
1 meio de K θ menos θ0 ao quadrado, só descreve bem o fundo do poço potencial. Então, se a gente incluir mais termos, a gente vai estar descrevendo melhor a parte da direita, quando você aumenta demais o ângulo, esse θ. Bom. E a gente vai ter, em princípio, mais parâmetros, a expressão maior vai ser computacionalmente mais cara, né? Mas vai ser mais precisa. Então, um exemplo de parâmetros do MMFF 94, por exemplo, para uma deformação angular envolvendo os tipos 1, 1 e 5, na verdade aqui são classes, né? Já aprendeu isso aqui no Tinker, a gente vai ter classes. Então, esses parâmetros são para as classes. Essa classe é a classe do hidrogênio. Então, hidrogênio, hidrogênio e carbono, carbono e hidrogênio. Então, você vai ter a constante de força 0,6 milidíneas por ângulo por radiano quadrado e o θ zero, né, o ângulo de equilíbrio, 110,5. Então, essa deformação angular envolvendo os tipos 1, 1 e 5 estão mostrados aqui. Envolvendo, por exemplo, carbono, carbono e hidrogênio. Então, sempre envolvendo 2 carbonos e hidrogênio. E a expressão que o MMFF usa é essa expressão aqui. Então, ela considera uma certa enarmonicidade até o termo cúbico. Então, você tem um termo quadrático vezes 1, aqui vai dar um termo cúbico. E, bom, como antes o resultado também vai ser em quilocalorias por mol, e você tem um fatorzinho de conversão que vai converter K para ser expresso em quilocalorias por mol por grau quadrado. Porque observe que as unidades aqui são diferentes, né? Então, você usa um fator de conversão para que no final das contas você tenha quilocalorias por mol. E é claro que a gente, usando essa expressão e calculando para todas as deformações angulares, é possível então você ter a energia potencial de deformação angular total da molécula. Bom, aqui em alguns casos a gente pode ter ligações que são lineares ou aproximadamente lineares. Então, nesses casos, por exemplo, quando você tem uma ligação tripla carbono-carbono, você vai ter esse θ vai ser muito próximo de 180 graus. Então, você tem ligações envolvendo carbonos com hibridização sp. Então, esse aqui é um carbono sp, esse aqui também é um carbono sp. Então, a ligação com outros átomos, por exemplo, com esse outro carbono aqui, vai ser de aproximadamente 180 graus. E existe um termo, né, uma energia potencial, para você calcular, né, para levar em conta, para ter certeza de que essa ligação vai ficar mais ou menos linear. Então, como falado antes, isso aqui nada mais é do que uma penalidade energética. Então, a expressão é bastante simples, é um K vezes 1 mais o cosseno do ângulo. Então, você só tem um parâmetro aqui, que é a constante de força. 143 é só um fator de conversão. E o cosseno desse ângulo θ. Então, observe que se você colocar esse ângulo θ igual a 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0, e você zera essa expressão toda. Então, não existe penalidade energética se o ângulo for 180. Então, o V vai ser igual a 0 para um θ de 180. Então, logo a gente tente, esse átomo aqui tente sair da linearidade, ou seja, vamos imaginar que ele tem 90 graus de ângulo, θ 90. Então, cosseno de 90 dá 0, então 0 mais 1 dá 1, e aí você tem uma penalidade energética bastante grande. Ou seja, isso desestabiliza a molécula. Como a molécula quer ser estabilizada, ela vai, os algoritmos vão fazer com que essa ligação fique linear, ou tenda a ser linear. Então aqui a gente tem uma variável, tem um IJK minúsculo, essa variável aqui, o θ, e o parâmetro é IJK maiúsculo. Então, essa expressão, por exemplo, é adotada pelos campos de força MMFF, da Merck, da Universal e do Dryden. Esse termo, bom, evita, como já falei, que as ligações lineares se tornem angulares, aplicando penalidade energética.
Então, quando esse termo linear for usado, o outro termo de deformação angular não vai ser usado. Você não pode usar dois termos de deformação angular para o mesmo ângulo. Então, quando você está usando esse termo com cosseno para o ângulo linear, você não usa o outro. Aquela aproximação harmônica que eu mostrei anteriormente, para a deformação angular. Bom, finalmente vamos ter um exercício. Nesse exercício a gente tem moléculas de água em 3 conformações diferentes. Cada uma das conformações vai ter uma distância, as variáveis L, que é a distância de ligação, e o ângulo θ vão ser diferentes. Então a gente vai ter conformação 1, 2 e 3, cada uma com ângulos diferentes e ligações diferentes, e cada uma delas vai ter também uma energia diferente. Então o que a gente quer fazer nesse exercício? A gente quer calcular a energia potencial total de estiramento e de deformação angular, certo? E com essa energia total, que leva às contribuições de estiramento e de deformação angular, a gente vai querer prever qual conformação é mais estável e qual conformação é menos estável. Então, a gente usando o MMFF, a gente vê que o hidrogênio da água ele tem a classe 31, o oxigênio da água tem a classe 70. Então, quando você vai procurar os parâmetros, né, a constante de força de deformação angular IJK, envolvendo os tipos 31, 70 e 31, que é o hidrogênio, oxigênio e hidrogênio da água, tem esses parâmetros, esses dois parâmetros, que são os parâmetros que são usados na deformação angular, por exemplo, do MMFF, que é dado por essa expressão aqui em cima. Então, o estiramento é entre o hidrogênio, a classe 31, e o oxigênio da água, que é a classe 70, os parâmetros são dados aqui. São esses dois parâmetros que você vai usar, então, nessa expressão aqui de baixo, que calcula a energia potencial de estiramento. Então, você tem os parâmetros já dados aqui e as variáveis L e θ estão dados aqui nessas figuras. Então, de acordo com o MMFF 94, as unidades que você vai obter do estiramento e de deformação angular vão ser em quilocaloria por mol. Você pode somar elas para ter, então, a energia potencial total dessa molécula, né, assumindo esse campo de força e assumindo essas conformações. Então, tentem resolver. Aqui na questão também pede para você especificar quanto por cento da energia total, da energia potencial total, vem da deformação angular e quanto por cento vem do estiramento. Então, isso é uma tarefa simples para fazer. Então, você pode botar um pausa nesse vídeo e aí continua, quando você resolver, você continua no próximo slide para ver o resultado. E aqui está o resultado. Para a conformação 1, você tem a energia de estiramento total para os dois estiramentos, para as duas ligações, você vai ter 24, em torno de 24 kcal por mol. E a energia de deformação angular você vai ter 0,23. Né? Logo de cara você vê que a contribuição da energia da interação de estiramento a energia potencial de estiramento é bem maior do que a energia potencial de deformação angular. Quando você soma, isso aqui vai dar 24,90. Para a segunda conformação, a gente tem energia potencial de estiramento total das duas, na soma das duas ligações vai dar 22,11, e a energia de deformação angular é menor ainda do que no primeiro caso, é muito pequena. 0,0 é quase desprezível nesse caso. E a energia total vai dar 22,12. Para a conformação 3, a gente tem estiramento aqui e deformação angular tem esse valor. A energia potencial de estiramento, desculpe, a energia potencial total, que é a soma do estiramento com a deformação angular, vai ser 1,08. Então, nesse caso, a conformação 3 tem a menor das energias totais, né, da molécula. Então, a energia potencial menor foi para a conformação 3, que vai ser então a mais estável. E a energia para a conformação 1 é a maior de todas, então essa conformação vai ser a menos estável, né? Vai ser a mais instável. E a gente vê aqui as porcentagens. Então a gente vê que da energia, por exemplo, para a conformação 1, da energia total
dessa molécula, energia potencial total de 24,90 kJ/mol, 99% dessa energia vem do estiramento e 0,9% vem da deformação angular. Esse valor da deformação angular aumenta talvez um pouquinho nesse caso, 5,4%, mas ainda 94%, quase 95% vem da deformação do estiramento. Então a gente vê que interações podem ser diferentes, né? Interações, o estiramento, ela em geral tem o valor a contribuição das energias potenciais de estiramento são em geral maiores do que de deformação angular. Então, a estabilidade, respondendo à questão, a gente vai ter a conformação 1 vai ser a menos estável, porque tem energia maior, seguido pela conformação 2, seguido pela conformação 3, que vai ser então a mais estável, porque tem energia menor. Bom, e esse é um exercício bastante simples e é bom para entender a relação entre estabilidade e energia, de onde é que vem as energias potenciais, etc., usando o campo de força. Se a gente tem agora, comparando deformação angular e estiramento, né, esses movimentos, né, de estiramento e deformação angular, você pode observar, por exemplo, no espectro vibracional, né, picos do espectro vibracional, eles correspondem a certos movimentos, né, vibracionais. Por exemplo, nesse caso aqui, você tem um estiramento de ligação, você tem uma frequência maior, né, em torno de 2.400 centímetros menos 1, e você tem uma deformação angular, né, a frequência é muito baixa. Então, essa frequência está relacionada também à energia. Então você vê que experimentalmente você também observa isso, né, que o estiramento carrega mais energia do que a deformação angular. Ou a frequência de estiramento das ligações é, em geral, maior, né, bem maior do que as frequências de deformação. Então, bom, modos vibracionais têm diferentes frequências, né? Isso aqui é para a gente lembrar que essas energias potenciais que a gente está calculando tem algo a ver com os modos vibracionais, né? Que são movimentos, movimentos concertados que os átomos têm, né? Todo mundo se movimentando com a mesma frequência. Mas a gente não vai entrar, não precisa entrar em detalhes. Mas quando você tem energias maiores de certas interações, você tem também forças, né? Relacionadas a elas vão ser maiores, você tem velocidades maiores e assim por diante. Um próximo termo do nosso campo de força vai ser o potencial torsional. Então agora a gente vai ter 4 átomos e a gente vai estar, por exemplo, 3 deles vão estar num plano, então 3 desses átomos vão estar nesse plano rosa e 3 átomos vão estar no plano azul. Então esse ângulo φ está medindo o ângulo entre esses planos, o rosa e o azul. Então esse ângulo é o ângulo torsional. Observe que a gente falou antes em energia potencial de pares, né? Observe que a única distância que está mudando, ou orientação relativa, está entre esse átomo e esse átomo, porque esses dois permanecem parados durante esse movimento torsional. Então, no movimento torsional, o ângulo φ está variando, está diminuindo e está aumentando. Então, você tem uma certa oscilação desse ângulo, diminui e aumenta. E, por exemplo, você tem uma molécula, está aqui mostrada a molécula, esse aqui é um butano, e você tem uma rotação em torno dessa ligação central, né? Seria, por exemplo, uma ligação central essa aqui, e esses grupos estão, por exemplo, 180 graus, rotacionados por 180 graus. Isso equivaleria a aumentar esse ângulo φ até ele dar 180 graus, ou seja, esses dois planos estariam um sobre o outro, onde esse átomo cinza estaria lá naquele plano e o vermelho estaria desse outro lado, de forma a dar 180 graus. Então,
esse arranjo, que a gente está vendo aqui uma molécula real, né, de butano, a gente vai é, representar dessa forma, né, com essa estrutura, onde um CH3, né, esse CH3 mostrado em azul, aqui vai estar, por exemplo, um está para cima e o outro está para baixo. Ou essa ligação, esses dois carbonos aqui, carbono CH2 e CH2, eles vão estar bem no centro nesse ponto. Então você vai estar, é como se você estivesse visualizando ao longo dessa ligação central aqui. Então a gente está colocando o olho ao longo da ligação central, a gente está vendo um carbono CH3 para cima e um grupo CH3 para baixo. E eles estão fazendo 180 graus. Então, bom, essa é uma projeção de Newman. Você pode agora rotacionar os grupos ao redor dessa ligação central e agora você vai ver que você está assumindo a formação, configuração eclipsada. Então, os dois grupos CH3 estão, digamos assim, interagindo mais fortemente um com o outro. E a forma de descrever essa interação eclipsada, a gente está colocando um ângulo só para ficar didático, mas na verdade seria 180, seria 0 grau, né? Como está mostrado aqui, 0 grau. Então, em ambos os casos, a energia potencial rotacional, desculpe, torsional é diferente. Então, existe uma expressão, então, para calcular essa energia potencial torsional, para levar em conta cada ângulo, né? Para cada valorzinho que esse ângulo assume, você vai ter uma energia diferente, como a gente viu anteriormente. Então, aqui mostra, né, os vários ângulos que aquele φ pode assumir. Então, vários valores aquele ângulozinho torsional pode assumir, ângulo de torção. E em cada caso a gente tem energias diferentes. Então, isso aqui é a energia potencial torsional. E quando você tem, por exemplo, os dois grupos CH3 eclipsados, ou seja, o ângulo que é 0 grau, como a gente mostrou anteriormente, você tem a energia maior, né, porque a interação é mais forte, eles têm uma certa repulsão. Enquanto que quando você tem os grupos 180 graus, rotacionados por 180 graus, ou seja, eles não estão eclipsados, eles têm uma energia mais baixa. Se você tem uma situação intermediária, né, que você tem um ângulo de 45 graus, de 60 graus, desculpe, você tem um ângulo ainda é maior do que o mínimo absoluto, mas ele ainda é bem menor do que, por exemplo, quando você tem 0 grau. E para essa curva pode ser calculada usando, por exemplo, mecânica quântica. Você pega uma molécula e varia suavemente o ângulo de torção e calcula a energia. Aí você vai ter essa curva. E você tenta fitar essa curva com uma expressão. Então essa é uma expressão que muitos campos de força usam para calcular a energia potencial torsional. Então ela vai depender basicamente do ângulo φ, que é a variável, né, nesse caso. Então é uma função de cosseno, cosseno de φ, cosseno de 2φ, cosseno de 3φ, e você tem os parâmetros V1, V2 e V3. Então aqui a gente vai ter três parâmetros para essa interação, para essa energia potencial torsional. Então, esses parâmetros V1, V2 e V3 estão qualitativamente relacionados às barreiras. Você vê que para sair, por exemplo, dessa conformação ghost para ir para anti, você passa por uma barreira aqui. Aqui você passa por outra barreira, aqui você passa por a barreira maior de todas. Então, você tem esses parâmetros, né, V1, V2 e V3, e eles estão relacionados, por exemplo, V1 está relacionado à interação entre dipolos da ligação, o V2 está relacionado ao caráter da dupla ligação. Então, se uma ligação é dupla, então, em geral, não existe a rotação em torno de uma ligação dupla, né? Então, esse parâmetro, por exemplo, vai levar em conta isso. Você coloca um parâmetro grande, V2 grande. E o V3 está ligado a interações entre os átomos com posição relativa 1,4. Isso aqui não são tipos atômicos 1,4, é posição relativa.
ou seja, átomos ligados por três ligações, né? Posição 1, posição 2, 3, posição 4, né? Que é posição 1 e posição 4. Então, bom, como eu falei antes, né, para uma ligação dupla, a rotação não ocorre através de ligação dupla. Então, um valor grande de V2 vai fazer a mímica dessa restrição de ligação dupla, restrição da rotação. Bom, enfim, essa é a expressão. Se você tem agora os parâmetros V2 e V3 e você tem um ângulo de rotação, semelhantemente ao que foi feito antes, você também pode calcular a energia rotacional, desculpa, a energia potencial torsional de qualquer molécula. E aí você tem que somar todas as torções que você tem na molécula para ter a energia potencial total de torção. Um outro parâmetro, interação que tem aqui é a interação de deformação para fora do plano. Bom, essa energia potencial, você também vai ter uma expressãozinha simples para calcular essa energia potencial. E basicamente, isso aqui também é uma penalidade energética para manter, por exemplo, esse átomo I no plano azul, né? Não pode sair do plano. Então, vamos supor, aqui a gente tem 4 átomos, vamos supor que esses 3 verdes aqui são parte de um anel, então você tem 90 graus aqui, de forma que isso aqui, esse outro ângulo vai dar 135 graus e 135 graus. Então, isso aqui é um valor observado experimentalmente para certo tipo de molécula. Bom, mas vamos supor então que o IJL aqui, o IJ e esse L, esses 3 átomos são carbono, carbono e oxigênio. Então, se você olhar no campo de força carbono, carbono, oxigênio, você vai ver que o ângulo θ de referência vai ser 120 graus. Mas se a gente pensar que isso aqui é um carbono e um oxigênio, o ângulo não está 120 graus, está 135. Então está maior. Então, se a gente imaginar que isso aqui é um oxigênio, então esse oxigênio vai ser forçado computacionalmente a sair do plano. Então ele vai sair por quê? Porque ele quer o ângulo, né, esse ângulo θ, tem que ser mais perto possível de 120, porque aí a penalidade energética é menor. Então nesse caso é 135, está realmente bem maior do que 120. Então aqui teria uma penalidade energética. Mas seria errado, né? Então, se ele assumisse uma configuração de 120, ele sairia do plano, como está mostrado aqui, né? Então, esse ângulozinho φ, ângulo para fora do plano, ele tem um certo ângulo, aí sim você teria 120 graus, né? Ou seja, a parte de deformação angular estaria satisfeita, porque você tem esse ângulo de 120, mas você tem uma situação que não é experimentalmente observada. Então, o que é que você faz? Você aplica uma penalidade energética que é 1 meio de K φ ao quadrado. Então, quanto maior esse ângulo φ, que é o ângulo que sai do plano, né? O ângulo que essa ligação forma com essa linha tracejada, quanto maior esse ângulo, maior a penalidade energética. Então, nesse caso, do lado esquerdo, o ângulo φ vai ser zero. Então, se colocar um zero aqui, você tem a penalidade energética vai ser zero. Mas se você for aumentando esse ângulo, você vai aumentando a penalidade energética. Então, se você chegar nesse caso aqui, do lado direito, você vai ter uma penalidade energética muito grande. Na prática, você não vai ter exatamente zero e nem exatamente 120. Você não vai ter nem a situação nessa, você vai ter algo entre elas, né? Então vai ter tendendo a ficar no plano, quase 0 grau, mas vai ter um pouquinho para cima. Mas varia, né? Você tem, durante a dinâmica molecular, ou otimização de geometria, você tem os átomos se movendo e você tem uma situação, um melhor compromisso entre os termos todos de um campo de força. Então, quanto mais termos a gente vai adicionando na energia potencial total de uma molécula, mais vai ficando complicado de saber qual é a conformação que ela vai assumir. Por isso que é importante os métodos, né, de determinar como você determina a conformação, uma geometria, como é que você otimiza a geometria da molécula. Não é tão simples. Bom, então aqui é a penalidade para átomos que saem do plano, então
a energia aumenta muito, né? A molécula fica instável, então existe uma força restauradora que traz esse átomo de volta para baixo. Bom, como já falei antes, né, os termos minúsculos IJKL, os IJKL vão ser a variável, né, o maiúsculo IJKL vão ser o parâmetro. Então aqui tem um parâmetro e uma variável. Bom, como falado anteriormente, né, esse termo para fora do plano, a energia potencial para fora do plano, de deformação para fora do plano, é apenas uma correção, uma penalidade energética que tenta manter esse ângulozinho φ o mais próximo de zero possível. Bom, finalmente temos termos cruzados, né, que se você imaginar que durante um estiramento, se esse átomo I ele estiver chegando junto do átomo J e o átomo K também estiver chegando junto, né, os dois estão se aproximando do átomo J, na mesma hora aparece uma repulsão entre o I e o K. Então, as extremidades aqui vão se repelir. E isso ocasiona a abertura desse ângulo. Então, isso é só para mostrar que, na verdade, quando a gente está tratando essas interações, essas deformações, estiramentos de forma independente, como a gente vem tratando até agora, a gente está fazendo aproximação, porque na verdade são dependentes, né? Então, nessa figura você vê que quando os dois átomos se aproximam ao mesmo tempo do átomo central, a repulsão faz com que esse ângulo θ aumente. Então, na verdade, você tem um certo acoplamento entre estiramento e deformação angular. E existem termos que são termos cruzados, né, que levam em conta o acoplamento entre dois tipos de movimento, dois tipos de interações. Então, aqui a gente vê que o estiramento influencia a deformação angular e vice-versa. Então, da mesma forma, quando você deforma, se você fizer uma deformação angular, você vai estar mudando, por exemplo, a interação entre os átomos I e K. Então, isso faz com que, por exemplo, para compensar esse aumento da repulsão, eles simplesmente se distanciem. Então, eles aumentam, eles vão fazer um estiramento também. Então, existe esse acoplamento, né, essa dependência, né, entre o estiramento e a deformação angular. Então, você pode usar o termo cruzado de estiramento, deformação angular, né, que está definido aqui, dessa forma. Então, você tem esse termo, que é 1 meio de K, esse é o K do IJK, o K da deformação angular. Você vai ter desculpe, esse K é o K é um K específico, né, para esse movimento de estiramento e deformação. E você vai ter um comprimento de ligação de referência para o IJ, para o tipos atômicos J e para tipos atômicos JK. E você vai ter também um ângulo de referência, né, IJK. Então, é como se fosse uma combinação daquelas duas aproximações harmônicas que a gente colocou antes, que mostrou antes, onde você vai ter os três parâmetros, né, o L0 para uma ligação, o L0 para outra ligação, o θ0 para o ângulo central e uma constante de força que está relacionada com esse movimento. Então, dessa forma, você pode levar em conta termos cruzados. Termos cruzados são, em geral, importantes quando você está calculando, por exemplo, determinadas propriedades das moléculas, como, por exemplo, absorção, infravermelho. Você vai ter, como está prevendo, né, vibrações das moléculas, você tem como prever essas propriedades de forma mais precisa se você levar em conta termos cruzados. Então, por isso é importante, às vezes, você levar em conta termos cruzados. E campos de força diferentes levam em conta certos termos cruzados. Alguns levam mais termos cruzados, outros levam menos termos cruzados, outros não levam nenhum termos cruzados, e assim por diante. Aqui a gente está vendo agora a interação estiramento-estiramento. Também é um termo cruzado. Então, quando um átomo ele encurta a ligação, então ele se aproxima desse átomo central,
ele causa uma repulsão com esse outro, então o outro vai se distanciar. Então, esse movimento faz com que a energia total da molécula diminua. Então, você vê que um estiramento influencia o outro estiramento. Então, é por isso que é um termo cruzado de estiramento, estiramento. A gente tem também termo cruzado de estiramento, torção. Por exemplo, esse ângulo aqui é 180 graus. Então, quando você gira, né, você está girando em torno da ligação central, esse grupo, os átomos da extremidade, né, esse e esse, vão se aproximar, né, então vai haver uma certa repulsão. Então, para compensar essa repulsão, para diminuir a repulsão, vai haver um estiramento da ligação central. Então, quando ocorre esse estiramento, ou seja, aumenta o comprimento da ligação, e esses dois átomos vão também se distanciar. Então, isso ocorre para que se diminua a energia da molécula, para compensar essa desestabilização. Ou seja, mais uma interação cruzada é estiramento e torção. Você tem também deformação angular torção. Então você imagina quando você está torsionando, você está rotacionando em torno da ligação central, então os átomos também se aproximariam, eles podem não só se estirar, né, a ligação pode aumentar, como também o ângulo, esse ângulo aqui também pode aumentar, para compensar essa repulsão, né, para diminuir a repulsão entre as extremidades. Então você tem também deformação angular, então se você diminui esse ângulo aqui, por exemplo, você aproxima esses dois, ele vai se repelir e vai aumentar o outro ângulo para compensar. Então, se esse átomo vier aqui mais para junto, esse aqui vai se distanciar, né? Então, sempre você tem uma deformação que está ocasionando outra deformação. Então, você tem também termos cruzados, deformação angular, deformação angular. Então, esses termos cruzados, como eu já disse antes, permitem que se calcule, faça uma previsão mais precisa das propriedades, por exemplo, frequências vibracionais. Então, eu estou só colocando aqui importantes termos cruzados, né? Estiramento, deformação, os que eu falei anteriormente, né? Estiramento, estiramento, deformação angular, torção, torção, estiramento, deformação angular, deformação angular. Então, são esses os termos cruzados importantes que diferentes campos de força vão usar, né? Então, cada campo de força tem suas expressões, os termos, né, que eles estão usando, e se descreve ou não enarmonicidade, se tem ou não termos cruzados e assim por diante. Alguns não têm termos cruzados, por exemplo.